debate aqui hoje na mesa comigo para esse dia acalorado, né? Que promete muito hoje, que a gente vai falar de alguns assuntos aqui, que tem gente que já está aqui faz hora discutindo. O programa nem começou e o negócio aqui Vocês já não tá imaginam o que é o programa antes de começar. Pois é, se pudesse gravar o pré-jogo, né? Então comigo hoje Marcos Monturil, Cássio Souza e lá diretamente de São Paulo tem Vanderlei Júnior, já está ali a postos para daqui a pouco começar os trabalhos. Então a gente vai começar, já que eu estou falando muito aqui de início, para não perder muito tempo, a gente vai falar da Copa do Brasil, vamos falar especificamente do Vasco. O Vasco ontem foi herói, né? Heróico a participação, a atuação do Vasco contra o Fluminense, despachou o Fluminense. Então vamos começar com a Copa do Brasil, colocando na telinha aí os jogos dessas oitavas de final, os jogos de volta. Rapaz, ainda bem que os jogos de volta estão rendendo, né? Porque a ida foi um horror, né? Bizarro equilíbrio na ida. É a tendência, né? Jogos de volta se soltarem mais. se soltam mais. Aliás, isso vai caber uma discussão aqui, porque eu acho que a CBF tem que eliminar esse negócio de 2 jogos, porque a gente tá vendo que a volta está sendo muito mais interessante que a ida, né? Vamos lá então, ó, da Copa do Brasil, talvez. Juventude foi eliminado pelo Atlético Mineiro. O Remo, a gente já mostrou também aqui, foi eliminado pelo Santos, 1-0. Ontem tivemos o Vasco da Gama vencendo por 3-1 o Fluminense. Deu empate no jogo de ida, né? O jogo, aliás, foi péssimo, horroroso, diferente do de ontem. O Fortaleza fez 3 gols no Palmeiras, né? Precisava de 3 gols, mas tomou 2. Aí o Fortaleza foi eliminado. Tivemos o Grêmio eliminando o Mirassol. O Cruzeiro também classificando para as quartas, batendo a Chapecoense. Em andamento, nesse momento, começou agora, né? Agorinha mesmo, Corinthians Internacional. O Corinthians precisa reverter a desvantagem de 2 gols. E o Vitória também precisa reverter o resultado de 2 gols para o Atlético, contra o Atlético Paranaense. Então, o Vascão é o nosso tema. Antes da gente colocar na telinha a nossa pergunta de hoje, para abrir os trabalhos, temos aí uma entrevista do Pedro Emanuel. Rapaz, o Pedro Emanuel, esse técnico português do Vasco, está me lembrando o Abel Ferreira, porque foi um ótimo achado. Lá atrás, o Abel, né, o Palmeiras... Era o início de carreira, né? Isso, o cara era desconhecido, não tinha ganho nada, e o Vasco está tentando encontrar a mesma receita do Palmeiras. Calma, cara. Não é comparação de currículo, não. É de circunstância. Calma. Estou dizendo aqui, desde que o Palmeiras descobriu o Abel no início de carreira e deu muito certo, muitos outros clubes no Brasil tentaram fazer a mesma coisa, trazendo treinador estrangeiro desconhecido, mas não deu certo. Uma coisa. O efeito Vasco classificado é impressionante. O que acontece? Eu nem abri minha boca. Vamos lá. Então vamos ouvir o português Pedro Emanuel, que para mim está revolucionando, está fazendo um ótimo trabalho no Vasco até aqui. O recorte é pequeno, mas pelo menos está dando consistência tática ao Vasco. Vamos ouvir Pedro Emanuel após a classificação do Vascão contra o Fluminense. O grande mérito desta alteração é deles, pela forma como receberam as ideias que nós trouxemos, aquilo que nós necessitávamos para melhorar a equipa, e só podíamos melhorar a equipa melhorando o aspecto individual. O futebol é um jogo coletivo com desempenhos individuais, e deu aí 2 exemplos, eu posso lhe dar mais alguns, e eles percebendo que de facto zeramos tudo, começamos da estaca zero, apesar daquilo que tinha vindo a ser feito e muitas das coisas também bem feitas, mas tivemos que unir as pontas e todos perceberem que eram importantes. E hoje mais uma vez fizemos algumas alterações na equipa e todos estão preparados para jogar. Isso para mim é o que mais me satisfaz, e isso sem dúvida que é um mérito dos jogadores, pela forma como trabalham diariamente, com a forma como tentam aplicar tudo aquilo que nós preparamos para o jogo. E hoje eu até vou acrescentar um bocadinho mais. Acho que a primeira parte foi quase perfeita, da forma como nós encaramos o jogo defensivamente e ofensivamente. Tá aí o treinador do Vasco, Pedro Emanuel, dizendo que todo o mérito da classificação, claro, pertence aos jogadores do Vasco. Repito, eu acho que ele, por enquanto, está fazendo um trabalho até interessante, promissor no Vasco da Gama, é cedo ainda, mas o Vasco tem mais consistência tática, sofre menos gols, está mais arrumadinho em campo. Eu acho que, né, se continuar assim, pode colher alguns frutos lá na frente.
Mas vamos entrar no debate, porque já estamos aqui com a nossa perguntinha no ar, classificação do Vasco. Vamos começar pelo nosso Vanderlei, está lá de longe, escutando, acompanhando tudo, está lá em São Paulo. A classificação do Vasco, Vanderlei, é um sinal de força ou ilusão para o restante da temporada? Força do Vasco ou ilusão para o restante da temporada? Pergunto para você, é só fogo de palha mesmo essa história do Vasco ou não? Não dá para dizer que é fogo de palha. Antes de mais nada, boa noite a todos. Não é fogo de palha. Agora, também não é para sair cantando em praça pública e o Vasco voltou. Não é por aí. O grande detalhe é que o treinador português conseguiu dar um padrão tático ao Vasco. Então, deu sossego para os jogadores. Você percebe que os jogadores do Vasco sabem o que fazer dentro do campo. E o Vasco chegou numas quartas de final. Aqui em São Paulo eles até brincam. E quem que quer pegar o Vasco na próxima rodada? Porque acham aqui em São Paulo que o Vasco ainda é um time em construção. Não é sinal de força, nem é ilusão, mas é um bom resultado. E como eu estava conversando com o Monturil antes da gente entrar no ar, o Vasco ganhou ontem jogando muito bem. Este foi o grande detalhe. Bom, Cássio Souza, e aí, esse Vasco da Gama aí tem motivos, o torcedor do Vasco tem motivos para estar animado ou é ainda muito cedo para a gente, né, estabelecer aí se o Vasco está de fato no páreo agora nas 3 competições que disputa? Boa noite. Uns 3? Caramba, calma. 3, Brasileirão, Sul-Americano e Copa do Brasil. Brasileirão, sai do... Isso eu ia Claro, que eu tô falando é o seguinte, tentar escapar do rebaixamento. Vamos lá. Boa noite para todo mundo aqui que nos acompanha aqui no Olé TV. Eu acho que é um motivo muito feliz para o torcedor vascaíno estar empolgado com essa classificação, ainda mais pelo ponto que o nosso querido Vanderlei trouxe realmente. O Vasco encontrou pelo menos uma calmaria no meio de tanto caos nesse momento, pelo menos algo ali paliativo, né, nesse momento, de encontrar uma forma de jogar, de encontrar uma forma mais sólida. O time jogou com 3 volantes e fluiu muito bem, o que pode às vezes a gente olhar no futebol moderno e falar, 3 volantes de marcação, isso vai travar muito o jogo, mas isso não aconteceu ontem com o Vasco. O Vasco conseguiu rodar bem a bola, ter o controle da partida em certos momentos, sofreu porque era um clássico, isso acontece, jogo classificatório, mas em grande parte teve o jogo na sua mão. Eu acho que se repetir mais jogos como esse até o final da temporada para o Vasco, será uma temporada um pouco mais tranquila do que ela vinha se desenhando. A ver como vai ser esse trabalho, porque a gente estava falando aqui, você comentou um pouco do trabalho do Pedro Emanuel, que é meio Abel no início e tudo. Lembrando que o Pedro Emanuel, ele está em busca do seu saldo positivo, né? Ele tem menos vitórias do que ele tem derrotas na carreira. Então ele ainda está buscando reverter essa situação, pelo menos no retrospecto geral. Talvez seja a vez dele no Vasco. Ontem o Vasco estava irreconhecível positivamente. Porque Vasco mordendo, Vasco criando, Vasco indo para cima, controlando o jogo diante de um Fluminense, foi realmente algo que muita gente não esperava. O favoritismo era todo do Fluminense, mas o Vasco fez uma grande partida. Aliás, para mim, o Vasco fez a melhor partida de 2026 ontem contra o Fluminense. E muito por conta Vasco, dessa nova postura. Vasco. Aliás, o Vasco, né? Fez a melhor partida do ano nele, Vasco contra o Fluminense, a partida de ontem. Acho que para mim foi o melhor jogo do Vasco na temporada. E muito por conta dessa chegada do treinador do Vasco, né? Um cara que está tentando aí melhorar, está conseguindo, pelo menos conseguiu esse feito heróico aí na Copa do Brasil. Mas olha, é cedo, né? Pra gente aqui dizer que o Vasco vai decolar na temporada. O Vasco teve uma postura agressiva ontem, do começo ao fim do jogo. Poderia, inclusive, ter liquidado a partida já no primeiro tempo. O Vasco entrou muito agressivo, uma postura realmente de time que queria vencer. O Fluminense parece que tinha comido uma panelada, uma feijoada. O time estava meio assim, só veio despertar rapaz, depois dos 2-0. Mas eu acho que o Vasco não pode se iludir com uma única partida. O recorte é muito pequeno. Tem que estar ligado, porque a zona do rebaixamento está aí. Daqui a pouco a gente vai mostrar a classificação. Esperando a turma do controle remoto parar de falar. E o Vasco está na zona do rebaixamento. Será que o que é melhor para o Vasco? Ganhar a Copa do Brasil e ser rebaixado? Correr risco de ser rebaixado? Então o Vasco tem que analisar muito bem. Mas o certo é que o jogo de ontem deu realmente esperanças ao torcedor do Vasco de uma temporada, de um fim de temporada melhor.
Nossa, pensei que a turma do controle remoto... Agora o momento é a turma seu. que acompanha a Copa do Deixa Brasil... você por último, porque eu sei os que espectadores do controle remoto aí da Copa do Brasil fossem ficar falando a noite toda. Eu acho engraçado como a alegria do vascaíno incomoda as pessoas, né? Eu acho muito engraçado isso aí. Ah, mas os vascaínos já estão se iludindo de novo? Sim, é óbvio. Vocês queriam o quê? Que a gente ficasse pessimista depois de um jogo ruim? O vascaíno tem mais é que curtir mesmo o bom momento. Até porque, obviamente, ninguém sabe se vai durar pouco, se vai durar muito. Ninguém aqui tem Só bola Deus de sabe. cristal. Os sábios dizem que na vida, Cássio, não existe felicidade, existem momentos felizes. Então o vascaíno tem que curtir o momento feliz dele. Pode ser que dure só um jogo, pode ser que seja a virada para uma grande fase. Ninguém aqui tem como adivinhar. Então essa turma que quer patrulhar aí o comportamento do vascaíno, vão catar coquinho. Ativei o modo iludido, sim. Tô sem freio e se sobrar na curva não tem problema, porque o vascaíno é imortal. Não sei, viu, Vanderlei, porque ignorar o risco de rebaixamento é muito perigoso, Vanderlei. Mas eu tô falando de Copa do Brasil, daqui a pouco a gente fala de brasileiro, tô falando de Copa do Brasil. Perigosíssimo, prefeito. O Vasco hoje é um time que está na zona do rebaixamento, com uma pontuação muito baixa para o primeiro turno. E eu tenho que lembrar nosso querido Monturil, para deixar o ego dele um pouco mais up, é que o Vasco hoje é o atual vice-campeão da Copa do Brasil. Ou seja, a gente sempre o Vasco, com toda essa moral, ainda não chegou no que conseguiu no ano passado. Ainda está longe, ainda precisa ganhar, passar por mais 2 fases. Mas tem mais aqui que comemorar mesmo, mas eu acho que tem que deixar o Campeonato Brasileiro em prioridade. Esse papo aí que o Vanderlei estava falando, que ano passado, aliás, que esse ano os times querem pegar o Vasco na próxima fase, porque o Vasco é mais fácil, disso era a mesma coisa ano passado. O Vasco foi passando, chegou até a final do campeonato. Perdeu pro Corinthians do Vanderlei, mas chegou. Até pegar um time mais encorpado. Não, o Corinthians também não era grande coisa, mas o Corinthians... Merecendo. Não, o Corinthians... do Dorival Júnior, que é copeiro, soube jogar melhor a decisão. O segundo jogo foi dominado no primeiro jogo, mas soube jogar no segundo jogo, e mérito deles. Foram campeões. Tô dizendo é que esse papinho aí de que todo mundo quer pegar o Vasco, ano passado isso era a mesma coisa nas fases que antecederam a final. Bora ouvir o Jair, ex-Atlético Mineiro, deu mais consistência ao meio campo do Vasco, fez um bom jogo ontem, foi substituído, mas jogou bem, né? Aliás, o Jair e o Thiago Mendes. É impressionante como o Thiago Mendes é o dono do meio campo do Vasco. O cara exerce liderança, o cara marca, isso não estava no primeiro jogo. O cara marca, o cara defende, o cara ataca, distribui o jogo. É realmente um jogador que tem feito a diferença nesse meio campo do Vasco. Mas vamos então para a entrevista, para a sonora do Jair, né? O Jair falou sobre produção. Destacou a vitória do Vascão, né, contra o Fluminense, e a gente vai ouvir então as palavras do volante Jair do Vasco da Gama. Feliz primeiro pela classificação. Eu acho que hoje a gente fez um grande jogo do início ao fim. Ao meu ver, a gente teve o controle da partida e eu tenho procurado conversar muito com ele. A gente tem treinado muito. Eu acho que a gente está numa grande evolução, não só eu, mas acho que todo mundo, toda a equipe. E é importante a gente estar buscando evoluir cada vez mais para crescer tanto no brasileiro quanto nas outras competições do mata-mata. Muito bem. Jogou muito. Tá aí o Jair, fez um grande jogo. A gente já vai para nossa segunda perguntinha aqui, ainda falando da classificação do Vascão, que deixou os vascaínos, pelo menos parte da torcida vascaína, muito empolgada, né? Ativei então, o modo. a pergunta aí, e a gente já vai, antes da pergunta, colocar também aqui a classificação, só para a gente relembrar a classificação do Campeonato Brasileiro.